Olá, bem-vindos! Estamos iniciando mais uma aula aqui e hoje o tema da nossa aula é construção da identidade através das nossas versões internas. Então o tema é como descobrir as nossas três versões internas, as três versões de si. E eu vou colocar aqui o tema da nossa aula. E à medida que vocês forem chegando, sejam bem-vindos. Toda sexta-feira nós estamos com aula sobre autoconhecimento, sobre construção da identidade. E seja bem-vinda. Tá me ouvindo bem? Quem tá entrando aqui? Só para me ajudar. Nájila, bem-vinda. Já passou pelo processo, já sabe quais são as suas versões, né? Versões lindas, inclusive. Sejam bem-vindos à medida que vocês vão entrando. Hoje o nosso assunto é sobre as nossas três versões internas. É um assunto novo, relativamente novo. Falo muito pouco por aqui sobre ele, mas eu tenho recebido vários pedidos e atendendo, já que toda sexta nós estamos tendo aula aqui, né? Nájila, tô precisando dessa aula, minhas versões estão doidinhas. Ai, gente, isso é incrível. Sabe que a partir do momento que a gente começa a ter esse despertar para as versões internas e começa a fazer esse alinhamento, promover esse alinhamento, chega algum momento, um novo desafio, ou mesmo dentro do processo de busca de cada pessoa, dentro do propósito maior, essa identidade sendo construída através do alinhamento das versões, em algum momento você vai perceber, porque aí você já tem um nível de consciência sobre as versões, você vai perceber qual delas precisa de alinhamento, qual delas está distanciando dos valores ou do objetivo. Nájila, vamos marcar essa sessão aí. Eu acho que eu já até sei qual delas, tá? A gente sabe, né? Então, olha só, à medida que vocês forem chegando, sejam bem-vindos. Há alguns dias atrás, eu coloquei uma caixinha de pergunta e vocês votaram sobre esse assunto. A decisão de falar sobre as nossas três versões aqui numa aula é um assunto um pouco delicado, porque eu falo mais em mentoria. Até porque é um assunto que necessita de um tempo maior, necessita de um processo. Dentro desse autoconhecimento que a gente fala tanto, não é somente a parte de educação, a parte educativa, não. Porque você não vai apenas aprender, você precisa estar nesse processo para conseguir ter essa clareza, porque são várias situações. A gente vai falar aqui, quem quiser compartilhar com mais alguém, essa aula não vai ficar salva, tá, gente? Então, à medida que vocês forem chegando, se quiser compartilhar com mais pessoas, eu posso deixar aqui em torno de 2-3 horas, mas eu retiro. E como eu falei, esse assunto é de mentoria. A gente vai entender um pouco mais sobre essas três versões e os alinhamentos, se vocês ficarem comigo até o final, porque é um processo, como eu disse, a gente consegue sim ter clareza das versões quando a gente está nesse processo de autoconhecimento, mas não se limita à palavra autoconhecimento. Por que Porque a gente precisa de ação, a gente precisa querer, a gente precisa tomar decisão. E quando a gente está nesse processo, normalmente ele é muito desafiador. Não é um processo tão simples, não. Por quê? Porque a gente viveu uma vida inteira sem olhar para isso. Muitas pessoas já estão nessa busca, outras não. Outras estão vivendo uma fase dentro dos seus hábitos, dentro do seu comportamento, na sua vida comum mesmo. E quando você está nessa fase, vivendo essa busca comum, essa vida comum, onde você está trabalhando, você está se relacionando, você tem lazer, aparentemente está tudo bem. Então, se está tudo bem, você não tem grandes insatisfações. Mas a partir do momento que você recebe, eu falei sobre isso numa outra live, numa outra aula sobre a jornada da construção da identidade. Como o assunto é semelhante, eu preciso abordar isso. Então, assim, essa tá lá no YouTube. Caso você que esteja aqui queira saber um pouco mais, pode clicar lá depois nos destaques e assistir essa aula. Agora, olha só, por que exige um pouco mais que autoconhecimento?
Porque quando a gente está na busca, quando a gente se decide buscar, eu preciso me conhecer, eu preciso me desenvolver, porque eu sei que eu tenho um propósito, eu tenho qualidades, eu tenho recursos internos que estão limitados, estão bloqueados, e isso não está contribuindo. Eu me sinto paralisada em alguma área. Quando você se pega nesse discurso, nesse pensamento, é um ponto que você tem em comum com as pessoas que estão na busca por construção da identidade, por identificar o propósito. Mas tem um outro ponto que eu falo também, que eu acho muito comum frisar, que é aquele momento que você está nessa vida comum e acontece algum incidente, algum acontecimento que te convida. Eu chamo isso de chamado, sabe? O chamado para uma ação específica, para uma aventura, para algo que você não estava, que não estava no seu radar, que não estava no seu projeto de vida. Então esses acontecimentos costumam tirar a gente de um lugar de conforto, um lugar estável. Mesmo que não seja um lugar extremamente agradável de estar, ainda tem conforto lá. Então, quando a gente é convidado, através desse chamado, a viver experiências de dor ou de profundidade, esse período nos coloca num lugar de transformação. E a partir desse momento que você está nessa transformação pessoal, aqui eu digo que é o momento ideal para você olhar para um método como esse. O que são as versões internas, né? Já que é um assunto novo, vamos falar o que são as versões internas, porque eu tô fazendo um apanhado aqui de assuntos que eu já falei antes, para a gente conseguir entender qual é o momento ideal e se eu realmente consigo entrar no processo, tenho vontade de estar no processo de autoconhecimento, de busca, através das versões, para alinhar essas versões a um objetivo, a uma finalidade, a um propósito. Então, qual é o momento ideal? Quando quando tem acontecimentos que fogem do nosso controle, que eu chamo isso de chamado para uma aventura, chamado para uma transformação. Normalmente isso é um encerramento de um ciclo, de uma temporada na vida da gente. É um momento onde tem perda de pessoas importantes da nossa vida. Eu tive alguns momentos bem específicos, né? Perda de identidade, foi um deles aos 11 anos, já falei aqui anteriormente. Perda de pai, perda de mãe. Então, quando a gente passa por perdas, é um ponto específico, é um momento específico da nossa jornada de vida que tem um convite a esse chamado. Então, quando a gente recebe esse convite, normalmente a gente não aceita, a gente nega no primeiro momento. Quando você entende que se eu não aceitar esse chamado, eu vou sofrer um pouco mais, porque o processo de transformação para estar num ponto, num lugar, num posicionamento de servir através da sua identidade construída é desafiador. Mas estar num lugar extremamente desagradável, que ainda tem conforto, vai durar uma vida inteira e não vai levar a gente a lugar nenhum. Então entenda que antes de entrar num processo onde as nossas versões, que eu já vou explicar o que é, tá? As nossas versões precisam estar alinhadas com o mesmo objetivo, eu preciso entender o meu momento. Que momento da vida eu estou? Porque de repente eu não vou me comprometer com este processo meu pessoal, porque o processo é muito pessoal. Então, Eli, o que são as versões internas? As versões, quando a gente fala de identidade, e eu preciso falar disso antes, a identidade é um conjunto de características, é uma agregação de qualidades, de informações sobre você, sobre a gente. Então isso foi informado, é uma construção que é formada durante a nossa história de vida. Então o que vem ser isso? Personalidade, crenças, valores, as nossas percepções de mundo, a nossa individualidade, tudo isso é muito nosso e isso vai construindo, são camadas que constroem a nossa identidade. Mas essa identidade nem sempre ela está construída, ela está alinhada com imagem e semelhança. Porque quando a gente fala assim, quem nós somos? Estava falando sobre isso na aula da mentoria ontem à noite. Quando a gente fala assim, quem você é? Se pergunta agora, quem você é? Muitas vezes a gente tem uma imagem distorcida.
Um erro nosso é falar que a gente é o que a gente faz. Outro é falar o que a gente errou. Tem pessoas que falam assim, eu sou, e colocam um nome pejorativo. Outras pessoas falam que ela é, e aí colocam um nome na frente, eu sou esposa do fulano. Nada disso define quem você é. Então essa identidade, ela precisa estar construída. E dentro da construção da identidade, a gente vai falar do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal e humano, mas aqui é muito importante que você entenda que quando você se dispõe a se conhecer, você precisa estar num processo coerente com seus objetivos. Eli, o que é isso? Quando você busca o autoconhecimento, você precisa identificar que área ou o que você vai buscar. Você quer conhecer que parte de você. Porque nós somos corpo, alma e espírito. E essas 3 versões que eu falo aqui, ela vai estar nos 3 níveis. Nos 3 níveis. Então, quando a gente se propõe a conhecer quem nós somos verdadeiramente e alinhar, a gente está falando de 3 níveis. Corpo físico, tá? Corpo físico por quê? Porque nessa busca a gente vai conhecer sobre nossa personalidade, a gente vai conhecer sobre os nossos estilos, a gente vai conhecer sobre isso aqui, corpo físico. O estilo é a tradução da nossa personalidade na aparência. Então é uma parte da aparência, da imagem sobre quem você é. A gente está falando do corpo. O seu biotipo, a sua estrutura corporal, a sua estrutura óssea não foi formada do jeito que ela é à toa. Se existem 7 morfologias corporais, por que a sua é diferente de alguma outra pessoa próxima de você? E você olha no espelho, e você olha para outra pessoa e você fala assim, por que é diferente? Você já questionou? Aqui a gente está falando da aparência, do corpo físico. Tem um motivo. Tem um motivo pela qual a sua estrutura física, óssea, é como é. Então a gente está falando de aparência, imagem corporal mesmo. Aí a gente fala de um outro nível que é a alma. A gente fala de corpo, alinhamento, corpo, alma e espírito. As nossas 3 versões são identificadas nesses 3 níveis, tá? Então precisa estar dentro de um processo, não é assim, uma aula, eu já sei. Não. Até quem tá no processo. Quem tá no processo aqui comigo que já tá sabendo das versões? Só pra gente saber se tem alguém aqui. No início da aula aqui, a Nájila entrou, não sei se ela tá aqui ainda, e a dela a gente já sabe. Então tá numa fase de alinhamento, de amadurecimento. Então, quando a gente fala da alma, o que tem lá? As nossas emoções. A personalidade é uma camadinha da alma. A gente falou do corpo físico, da estrutura corporal. Se a alma compartilha disso, das versões, Ai, Nájila, que bom que você está aqui. Então, a Nájila já sabe das versões dela. Tem uma que a gente está validando, né, Nájila? E olha quanto tempo a gente já passou pelo processo da identificação das versões. Então, para vocês terem uma dimensão, a gente está falando de corpo, alma e espírito. E acompanhe aqui o raciocínio para a gente conseguir identificar qual é o momento ideal, qual é o momento que a gente consegue ter clareza das nossas versões internas. Então, olha só, corpo físico, alma. Alma é um mistozinho. Tem várias coisas na alma, mas o que mais aparece? Aquele impulso de emoção. Tanto que na personalidade, a gente vai definir o seu tipo de personalidade através de uma emoção que predomina. Uma emoção que predomina no seu comportamento. Então, olha aqui, alma, emoções e personalidade. A gente está falando de um comportamento. Então, como você se comporta? Muitas vezes a pessoa fala assim, eu não gosto da maneira que eu me comporto em tal situação. Para a gente saber qual versão está ali nesse comportamento, a gente precisa ter clareza de outras informações. A gente precisa saber da sua personalidade, a gente precisa olhar para o seu guarda-roupa. Eu falo que guarda-roupa é lugar terapêutico e a roupa é uma ferramenta de trabalho. Por quê? Porque quando a gente veste uma versão de nós. Se a gente conhece as nossas versões, a gente consegue vestir as 3 versões e ainda mais alinhar com os objetivos. Então, olha só, voltando para cá. Na alma, então, a gente falou do corpo, agora a gente está na alma. Na alma tem as emoções que evidenciam a nossa personalidade, é o nosso diferencial. Para que a gente consiga ter a nossa individualidade, o nosso diferencial,
No mercado de trabalho, Jéssica também tá. Jéssica, é incrível essa ferramenta da roupa, é verdade. Faz diferença, né? Então, olha só, aqui dentro dessa personalidade, eu tenho ela movida. Movida, por quê? Porque vem impulso de ação. Dependendo da versão, a gente vai entender que ela tem mais ação, ela tem necessidade de estar presente nos lugares, de fazer, de agir, né? Puro glamour hoje. Nádia tá dizendo que eu tô puro glamour hoje com essa manga bufante. Bem isso mesmo. Falar de personalidade, falar de versões, precisava trazer um pouquinho disso, né? É que você não viu que eu tô com uma saia de couro. Então, olha só, gente, isso é incrível. O que a Nájila está observando é incrível, porque quando a gente conhece nossas versões e você sabe que na versão tem atributo da sua personalidade e você veste aquela roupa que tem um elemento que representa essa versão, a versão vem com tudo que é dela. Então, vai ter momentos que você precisa estar um pouco mais introspectiva, né? Se na sua personalidade não tem, você precisa observar o ambiente, você precisa se comunicar menos. Por quê? Porque outra pessoa é o foco, você vai ter um equilíbrio na sua vestimenta. Outro momento, você não vai ter tempo para falar, mas você precisa aparecer num lugar específico. Você vai vestir a sua personalidade com intenção, com objetivo de imagem. Então, são vários alinhamentos. Mas vamos voltar para cá. Quem está me acompanhando aqui? Então, a gente falou do corpo, estamos falando da alma. Personalidade é o nosso diferencial. A personalidade é uma camadinha da nossa alma. Então, quando a gente sente as emoções, qual dos 3 níveis a gente está falando? Corpo, alma ou espírito? Alma. As emoções estão aqui. Para a gente individualizar as versões internas, a gente precisa dessa camada. Então, a gente precisa entender quais emoções estão presentes, qual é o comportamento que eu tenho nas situações específicas quando essa versão está presente. Então é muita observação, por isso precisa estar dentro de um processo. Quando a gente consegue individualizar a versão, a gente vai observar o comportamento. Por quê? Antes de falar do espírito, porque tem uma outra ferramenta aqui, aliás, tem uma outra parte que participa das versões. Quando a gente individualiza, a gente vai acompanhar esse comportamento, a gente vai observar para identificar a maturidade, que nível essa versão está. Porque muitas vezes a pessoa teve essa versão construída num período que eu falei para vocês que a versão é construída num período de fechamento, de ciclo, de temporada, ou acontecimentos, incidentes específicos, né? Perdas de pessoas. Então você acaba se obrigando a amadurecer. Aí surge uma nova versão. Tá? Mas isso a gente não vai se aprofundar porque não é o foco aqui. Agora olha só, voltando para cá, quando a gente individualiza e identifica, a gente vai observando o comportamento que a gente tem quando está nessa versão. Quando a gente consegue identificar isso, a gente precisa trazer maturidade, porque tem versões que elas não estão nada maduras. Elas estão ainda numa fase infantil. Olha aqui, olha o que a gente está falando. Elas estão numa fase infantil. Uma versão sua pode estar numa fase infantil. Então essa versão, ela vai pedir diante da vida, vai ter comportamento diante das pessoas. De repente você está lá no mercado de trabalho com essa versão. E você tem internamente outra versão, a gente está falando de 3, que tem atributo, que tem característica para estar no mercado de trabalho. Com mais seriedade, com mais responsabilidade, com mais equilíbrio, mas você não está usando ela. Por quê? Porque a emoção que predomina ali é a emoção da sua versão imatura. E é só observando, individualizando, identificando e observando. Isso é um processo, tá, gente? Lembrando mais uma vez. Eli, qual o papel do espírito aqui? Você disse que os 3 participam. Exatamente. Primeiro, para quem está entrando agora. Para identificar nossas versões, a gente utiliza a parte física, corporal, estrutura corporal, as roupas, tá? Os nossos estilos de vestir. Para identificar nossas versões, a gente também usa a parte alma, que é uma parte já que transcende. Como a gente identifica isso? Através da nossa personalidade traduzida nas roupas. Aqui ambos já participam, corpo e alma. E emoções, através das emoções a gente vai conseguir individualizar a versão, observar que nível ela está, para poder alinhar. A gente falou de 2 partes. Qual é a outra? Espírito. Como a gente falou antes,
imagem, aparência, comportamento, alma, através dos nossos impulsos emocionais, a personalidade. Então, aqui, o espírito, como ele participa? Através da nossa comunicação interna, que vai trazer recurso para que a nossa parte física tenha comportamento coerente com a parte interna. Como fica isso? Vamos pensar um pouquinho como essa comunicação interna influencia aqui fora. A gente falou que a identidade é um emaranhado de informações agrupadas, né? Então, assim, a gente precisa entender o ambiente que a gente esteve inserido, as nossas crenças de imagem, as crenças têm a ver com merecimento, as crenças têm a ver com inferioridade, com as crenças de capacidade. A gente falou de 3 crenças aqui. Mas fora as crenças, tem os valores também que influenciam o nosso comportamento. Quando a gente consegue encontrar e individualizar as nossas versões, a gente tem um discernimento. A gente está falando hoje aqui, eu não estou aplicando nenhuma ferramenta, eu não estou falando de técnicas, não estou fazendo nada prático. Hoje, aqui o meu papel é de educadora, para que você tenha um nível de consciência sobre quem você é através desse método, das versões internas de você mesma. Agora, olha só, quando a gente fala da parte espiritual, é esse nível que você está agora, enquanto você me ouve, tendo um discernimento. Pode ser que você esteja aí bem assim, então é por isso que no meu ambiente de trabalho, quem é mãe vai se identificar, olha só. Então é por isso que no meu ambiente de trabalho, alguns dias, eu não consigo produzir, porque eu só consigo pensar e querer estar na minha casa. Não é muito difícil querer estar em casa com o filho, né? Cada um sabe da sua rotina, da sua necessidade, da sua qualidade de vida. Mas eu observo aqui o que eu tô falando é muito mais que isso. Porque se essas áreas posterior ao seu trabalho, fim de semana, momento de lazer estiverem em dia, o seu ambiente de trabalho vai ser um ambiente que te possibilita satisfação, já que é de lá que vem o seu ganho, já que é de lá que você consegue se posicionar e ter uma realização em áreas diferentes da vida, dar qualidade de vida para o filho e tudo mais. Então essa área deveria estar equilibrada. Mas quando você está nesse ambiente, eu tô aqui segurando para a gente entender o alinhamento dos 3, tá? Mas quando a gente está nesse ambiente profissional e a gente não consegue se desligar da casa, do filho, você não está em nenhum dos 2 lugares. Mas pode ser que a sua versão maternal, a sua versão mulher feminina é uma versão, e essa eu consigo trazer um pouco mais de clareza para você, porque se são 3 versões, uma é feminina. A mulher. Então ela precisa estar posicionada nas áreas da vida que exige dela. Maternidade exige da mulher, educação dos filhos exige essa versão feminina, os detalhes de uma decoração, de autocuidado, sabe, essa parte do embelezamento, essa parte da autoestima, é uma área da vida que exige da versão mulher, da feminina. Mas muitas vezes essa versão está retida ou negada. A Jéssica está dizendo assim, sofri tanto com isso, mas conseguimos alinhar. É verdade, Jéssica, é verdade. E é lindo, né? E não é um processo fácil, viu, gente? É desafiador, não é, Jéssica? Então, olha só, muitas vezes essa versão feminina, ela não está presente. Por que muitas vezes tem espaço, lacuna, que a gente sente tanta tristeza, tanta angústia, tanta irritação, tanta incompreensão? Pode ser que você não esteja com a identidade alinhada, muito. Mas pode ser também que tenha uma versão negada. E esse assunto não vai ser para hoje. Eu quero trazer num outro momento, quando esse assunto estiver um pouco mais disseminado por aqui. Porque eu espero que eu consiga traduzir para vocês o que significa e o quão profundo é esse processo de alinhamento das nossas versões internas e de resgate, de trazer para cá, para sua identidade, uma identidade coerente, construída, para que você consiga cumprir um propósito maior de existência e ter satisfação, plenitude, porque esse é o segredo da vida, né? Não é só esperar para quando a gente tiver tudo bem. Esse momento não chega se você não colocar esse momento aqui no presente. Nájila está dizendo que a maior libertação de uma mulher é aceitar e acolher seu feminino. Obrigada, Eli, você é maravilhosa. Você que é. Gente, eu acho tão incrível, porque as mulheres que passam por esse processo, Nájila, admiração demais por você.
Todas as pessoas que passam pelo processo de alinhamento, de despertar e resgate, construção da identidade, aceitação dessa mulher, desse lado feminino, são mulheres incríveis. Você sabe que uma das coisas que mais me chama a atenção é o quanto o nível de consciência dessas mulheres que chegam pro processo, elas já têm visão, elas já têm, sabe, valores totalmente definidos. Então, qual que é o nosso desafio aqui? É aceitar que tem coisas que a gente traz para a vida e não é nosso. As meninas que estão aqui podem dizer muito bem isso. O quanto pesa você trazer para a vida coisas que não são de vocês. Fica confuso, fica cansativo. No final de um dia, gente, a sensação é de ter feito tanto e não ter feito nada muitas vezes. E o quanto essa produtividade aumenta, quanto o resultado, o nível de satisfação talvez seja uma das coisas que mais apareçam, né? O nível de satisfação, porque tem uma integração. A gente está falando de níveis diferentes, de corpo, alma e espírito, alinhados. Gente, vocês sabem o que significa isso? A gente está falando de um processo de despertamento do eu, de uma imagem coerente, uma imagem que seja realmente semelhança. Sabe quando a gente fala assim, quem a gente realmente é? A gente é a imagem e semelhança de quem nos criou. Quem que é o seu criador? Como você conhece ele? Conhecendo você mesma. E é desafiador, porque a parte do autoconhecimento abre margem para todo tipo de autoconhecimento. É uma busca sem fim. E aí é que eu falo para você, quando você vai buscar o autoconhecimento, você precisa ter uma finalidade. Tudo que a gente faz com finalidade. É autoconhecimento? É para descobrir minha identidade? É para alinhar? É para quê? Porque senão a gente vai ficar pulando de galho em galho, de método em método, de processo em processo, e a gente já é um emaranhado montuado de coisas da vida. Desde que a gente foi concebido, gente, não é nem desde que a gente nasceu, porque a criança é confirmado que o bebê ainda no ventre da mãe, ele já está sendo educado, ele já está aprendendo. Olha só que interessante isso. Tem um documentário na Netflix que chama O Começo da Vida. Eu indico para as mamãezinhas assistirem. Assistam mais de uma vez. Assista olhando para você e assista olhando para os seus filhos. Tem aqui alguém que fala assim, desculpa, estou chegando agora, mas na minha opinião tudo acontece a partir da permissão das mulheres. Vocês mulheres dominam tudo, basta se valorizar e tomar as rédeas da situação. Luca, eu aconselho você depois assistir, para você entender o que a gente está falando aqui, tá? A gente não tá... aqui tem algo bem interessante, que eu vou aproveitar o comentário para dizer, porque muitas vezes as mulheres levantam bandeira com uma distorção, diminuindo o masculino. E aqui a gente não tá fazendo isso, tá? As meninas que estão no processo sabem muito bem que a gente não levanta esse tipo de bandeira. Não é nada relacionado a grupo, é individual. É você com a sua história, aceitar e honrar com respeito e responsabilidade quem você é. Uma imagem e aparência, autoestima, desenvolvimento da alma, do espírito, do nível de consciência sobre quem você é. Tá? Então eu aconselho. Obrigada pelo seu comentário, mas como você mesmo disse, está chegando agora, você não entendeu o propósito da nossa aula, tá? Então olha só, gente, continuando aqui. Quando a gente fala de identidade construída, a gente precisa entender que a nossa identidade construída nos dá um passe para cumprir um propósito maior, que é o quê? Qual é o motivo que você foi criada? Por qual motivo você existe? Quando você começa esse processo de alinhamento, envolvendo esses 3 níveis que a gente está falando aqui, a gente vai encontrar histórias da nossa vida, tanto da infância, na formação da personalidade, tanto da adolescência, onde os valores são formados. Tem muito significado isso. E quando a gente fala de significado, cada um tem uma história. E essa história precisa ser aceita, precisa ser compreendida. Quando não tem compreensão, tem um estado de confusão no nosso cérebro, na nossa mente. Isso também cansa, isso esgota a nossa energia durante um dia inteiro. Então, quando a gente está falando físico, aparência, alma, misto de intelecto, emoções, personalidade e espírito, discernimento sobre quem você é, sobre
tomar decisões. É nesse nível que a gente vai conseguir exercitar a nossa fé, é nesse nível que a gente vai conseguir ter sabedoria. Por quê? Porque é o nosso espírito que se conecta com o Espírito de Deus, do nosso Criador. E aqui é importante frisar que, por que a gente fala da comunicação? A comunicação que você tem com o outro. Se você tem distância de se comunicar com o outro, a mesma distância você tem de você. Você vai observar, porque o nível de compreensão sobre emoções, sobre as suas crenças, eles tendem a ser menor. Então, quando você começa a se desenvolver em níveis diferentes, gente, tem uma mosquinha tão chata aqui. Quando você começa a se desenvolver em níveis diferentes, que eu falo desse alinhamento, você consegue trazer uma experiência que seria vivida ou com maturidade, ou com muito... Gente, que chato! Isso acontece ao vivo, né? Nunca tinha acontecido aqui, não. Então, olha só, a gente consegue trazer para o nosso presente experiência de vida, através da nossa experiência de vida, através da maturidade que a gente alcança, comportamento coerente com o propósito, comportamento coerente com o nosso nível profissional. Então, é uma maturidade que você não vai parecer uma pessoa idosa. Não tô falando de esse tipo de maturidade, que muitas vezes a gente confunde. Estou falando de maturidade de comportamento, coerente com quem você realmente é. Então, é importante a gente entender que quando a gente identifica as nossas versões, é mais ou menos assim. Eu dei o exemplo da mulher no ambiente profissional, mas também pode acontecer o inverso. Uma mulher que está, por exemplo, fora do mercado de trabalho, e ela vem de uma desestrutura familiar, muitas vezes, e ela não consegue ter comportamento coerente com uma proposta nova, ela não consegue sentir segurança em agir de forma adequada, ela não consegue se sentir confiante para assumir uma responsabilidade diante do mercado de trabalho, de uma profissão nova. Então aqui também a gente fala de uma versão que não está alinhada com as outras versões e que não está alinhada com o propósito. A gente fala de uma versão imatura. Quando você desenvolve nos 3 níveis, independe de idade, tá, gente? Independe da idade. Porque aqui a gente está falando de desenvolvimento num nível de autoconhecimento onde você alinha essas 3 versões. Então você vai conseguir se comportar de maneira adequada em cada ambiente. Você vai ter um comportamento alinhado com a sua vestimenta em cada ambiente, com a sua personalidade, com o seu objetivo de imagem. Então tudo começa a ter clareza, um nível de compreensão, porque isso também é nível de consciência sobre quem você é e sobre o seu propósito. Isso acontece no caminho, no seu caminhar, nas suas ações diárias, e observando e alinhando. Porque quando a gente fala, que a Nájila falou antes sobre a negação dessa versão feminina, acontece demais. E eu quero trazer numa próxima semana, uma próxima aula sobre isso, porque assim, as consequências são muito graves, né? Tem de todo tipo de desequilíbrio, disfunção, comportamento disfuncional, comportamento incoerente com quem você não passa credibilidade dentro do trabalho, dentro da sua própria família. Então assim, vai faltar respeito, as pessoas não vão te olhar com um nível de responsabilidade que você tem, porque não é essa versão. Essa versão precisa ser alinhada, ela precisa atingir uma maturidade que outras versões têm. Então quando a gente promove esse alinhamento nos 3 níveis, através das versões individualizadas, a gente consegue sentir diante da vida uma realização, uma satisfação. Por quê, Li? Porque aqui a gente consegue ter uma comunicação entre elas. Quando eu falei agora de uma mulher que não está no mercado de trabalho, mas que ela precisa se posicionar, internamente, na nossa busca, respeitando, honrando, com responsabilidade, a gente consegue encontrar a versão que é possível se posicionar com mais responsabilidade. De repente, essa versão não foi desenvolvida ainda. Tem mulheres de 50 anos que estão com uma versão profissional imatura. É aquela mulher que de repente ela fez faculdade, ela buscou, ela fez curso, ela fez treinamento, mas ela não consegue se posicionar no ambiente profissional porque ela tem essa
imagem interna de pequenez, de inferior. A gente vai buscar, dentro de tudo que eu tô falando aqui, a gente encontra uma versão imatura. Uma mulher de 50 anos com uma versão profissional de 15, de 18 anos, de 13, até de 8 anos de idade. Parece loucura? Parece, mas isso é um método de pesquisa e foram muitas horas. Porque aqui não é só um método, pesquisas onde a gente vai lá e identifica numa pessoa só. Não, são inúmeras. São inúmeras. E quando a gente fala de método, de pesquisa, você vai trazendo tudo. Estudo da personalidade. Como reprogramadora mental, eu tenho muita honra e respeito com as minhas clientes. Quando a gente para fazer um processo, uma sessão de reprogramação, eu preciso ter tudo, a história dela. Não é só, então você precisa atingir o objetivo X, vamos lá, vamos encontrar esse objetivo, o que te impede de alcançar? Gente, não é isso. Isso é apenas uma ferramenta, o coach é apenas uma ferramenta. A programação mental, PNL, é apenas uma ferramenta. O estudo da personalidade, o Enneagrama, é apenas uma ferramenta. Quando a gente começa a identificar, a consultoria de imagem é apenas uma ferramenta. O coach pessoal, de emagrecimento, já que eu falo de imagem, são essas as áreas que eu atuo. Mas são só ferramentas. Se você não colocar o seu lado humano, pesquisar, olhar a individualidade, a história dessa mulher, dessa pessoa, entender, deixar o que é seu de lado e entrar nesse universo tão individual, com respeito e com responsabilidade, não é possível identificar essas versões que a gente está falando aqui. Mas quando a gente faz isso e você encontra, gente, é muito maravilhoso. Você olhar e falar assim, uau, então estava aqui. Tem origem, tem limitação, tem bloqueio que aconteceu, de repente, lá nos 7 anos, na formação da personalidade ainda. E quando a gente fala na personalidade, a gente está nesse segundo nível, que é o da alma. Quanta imagem distorcida a gente vai encontrar? Quanta imagem distorcida a gente vai encontrar? Uma imagem que não te representa, mas ela foi formada. Por quê? Como funciona isso? Tudo que a gente tem como crença, toda a crença que a gente tem é um estado de certeza, porque eu ouvi, eu vi, eu senti dor, eu senti medo, eu senti desespero, eu senti angústia no acontecimento específico, e ali acaba sendo um momento específico onde é formado a crença. Então eu olho para a vida a partir daquela crença. Eu não me sinto merecedora, eu não me sinto capaz e eu me sinto inferior. Então quando a gente se coloca no lugar dessa pessoa que a gente está acompanhando, estou falando como profissional mesmo, você entende que não tem recurso interno, mas uma das versões dela tem. Porque Deus cria exatamente como a gente precisa ser, imagem e semelhança. Mas a individualidade, para você se posicionar, para você estar num ambiente para cumprir o propósito ou propósitos, porque tem missões diferentes em áreas diferentes. Agora olha só, em qual é o principal nível que a gente fica nesse desenvolvimento para a gente conseguir alinhar as versões? Nesses 2 níveis que não aparecem, não é no físico, não é assim, faça durante 21 dias, tome banho gelado, faça respiração mindfulness, se permite ir para a academia durante 21 dias. 21 dias é o tempo estipulado para se formar um hábito, a gente já sabe disso. Mas não é no nível do corpo. O corpo ele vai ter apenas as consequências e vai contribuir, é claro, são nos 3 níveis, para que essas versões coloquem em prática tudo que a gente encontra, porque precisa de ação. Precisa de ação, precisa querer, precisa de decisão. Então, alinhamento das versões é para qualquer pessoa? Não. Por que não é? Porque você precisa querer. É aquele momento que você tá assim, do jeito que tá, não dá para ficar. Mas eu decido me conhecer neste nível e me alinhar nesta profundidade. Aí sim, o método é para quem quer se desenvolver nesse nível, se conhecer e construir a identidade coerente com a sua missão, com o seu propósito. Como a gente vai descobrir? Atuando, ativando isso. Ativando recursos internos e você praticando aqui fora, aqui é no agora mesmo, onde tudo acontece. Mas o tempo da mente não é o tempo cronológico, não é o nosso tempo de relógio. O tempo da mente é o tempo de Deus. Quem já ouviu falar aquela frase assim, que para Deus um dia é como 1000 anos? As nossas crenças, a nossa personalidade foi formada nesse tempo. E a nossa personalidade, ela vem para cobrir
é uma camada que esconde a essência, mas na essência tem recursos. O ego e a alma é um oposto. De um lado está o ego, do outro lado está a alma em processo de transformação. Por que a gente fala nesse assunto? É religião? Não, é você, é ser humano. Você existe nesses 3 níveis. Então, quando a gente identifica que existem crenças, existem marcas, traumas, bloqueios, impedimentos que estão te limitando aqui nas suas ações, seja no trabalho, seja no seu relacionamento, seja na criação dos seus filhos, a gente precisa olhar para essas áreas, para esses níveis. Porque se você ficar apenas na experiência física, hoje eu vou fazer diferente, eu vou agir diferente. Você só vai agir diferente se você tiver consciência da necessidade. Quantas pessoas vivem uma repetição de padrão familiar? É o Kairos, exatamente, é o tempo Kairos, o tempo da mente, o tempo de Deus. Quantas pessoas vivem crenças de repetição familiar, um padrão que se repete na família, sem saber que isso está acontecendo. Quando ela se olha nesses níveis de alinhamento, ela vai olhar para a história, ela vai acolher, ela vai honrar e respeitar, porque não tem outra forma. A negação disso não vai ajudar também. A negação só vai fazer com que você queira ainda mais viver aquele padrão, porque a nossa essência é criada, nós fomos criados para pertencer. Falei antes que a gente só vai conseguir se conectar com a gente se a gente conseguir se conectar com o outro. A distância que a gente tem da gente é a mesma que a gente tem do outro. Como a gente vai cumprir propósito? Se propósito exige pessoas. A gente não está conseguindo conviver nem com a gente, com as nossas versões internas, que elas estão desalinhadas. Elas estão em conflitos por objetivos. Elas estão vivendo necessidades diferentes, idades diferentes e conflitos que não dá para conviver nem com a gente mesmo às vezes. Imagina com a pessoa lá fora, imagina cumprir um propósito na vida do outro. Entende o quanto isso tem profundidade? Entende o quanto isso é uma necessidade de cada pessoa que decide se posicionar? Uma das coisas que eu mais vejo, e é importante a gente frisar, porque a gente fala muito aqui, como eu falei hoje, o papel é educador, eu não estou trazendo prática. Eu só quero que você tenha um nível de consciência sobre quem você é em níveis diferentes, em áreas diferentes, em existência. Presente, passado e futuro existe no tempo cronológico. Como aqui Isa falou, o Kairos, presente, passado e futuro, é como a eternidade. Eles se misturam. Então, para a gente entender que as nossas experiências de vida permitiram que a nossa identidade, o emaranhado de quem nós somos, fosse somado. Então, a gente tem tanta informação e todos os dias a gente olha, a gente vê, a gente sente, a gente se percebe em lugares recebendo mais e mais impacto emocional através das informações, que se a gente não parar para olhar para a nossa individualidade, não estou falando de egoísmo, eu estou falando de despertar para quem você é e o seu papel na Terra, porque tem propósito na sua dor, tem propósito na sua crise de identidade, tem propósito na sua incompreensão, tem propósito no seu impulso de raiva para agir, porque às vezes a gente está parado num lugar e a gente não tem consciência do que precisa ser feito. E vem aquele impulso de agir e você se pega incomodada, irritada e não sabe por quê. Tem uma parte sua que sabe sim, e ela tá te incomodando para você buscar, para você descobrir. Da mesma forma, o oposto. Sabe aquela personalidade criada na indolência, naquela preguiça de existir? Aquela calmaria que se tiver que criar um conflito para resolver uma situação, eu prefiro ficar no conflito. E eu vou engolindo sapo também, sabe? Esse perfil, por que essa personalidade foi criada assim? Porque também tem propósito nisso. Se a gente for buscar a história dessa pessoa, tem dor, tem ferida que não foram cicatrizadas. E quando a gente olha para esse tempo, presente, passado e futuro, estando no agora, a gente consegue construir nossa identidade, alinhando essas versões. Quando a gente fala, eu falei da raiva, eu falei da indolência. A raiva é impulso de ação, é uma personalidade que tem mais ação. É uma mulher mais ativa, é uma mulher com muitas funções, é uma mulher contemporânea, de repente. Eu já estou misturando para vocês terem uma dimensão do alinhamento. Personalidade, alma,
com consciência de quem você é, espírito, ação, onde eu visto a minha personalidade, o corpo. A gente já falou de 3 partes em um comportamento. Então, para essa mulher, que ela é movida por várias coisas, ela precisa, e cada dia ela pega mais função, e você olha para ela, ela tá sem tempo para fazer nada, para cuidar dela, porque a atenção dela tá no outro, na necessidade do outro. E quando ela vem para um processo de alinhamento de versões, ela começa a olhar para ela, uau, então eu sou assim por conta de tal acontecimento e isso reflete no meu comportamento aqui, na minha imagem, nas minhas emoções. Então, a partir disso aqui, eu entendo que nos momentos que eu estiver em tal situação, futuramente, daqui uma semana, daqui um mês, eu posso agir de forma diferente, gastar menos energia, eu posso gastar menos dinheiro, gastar menos tempo, ser mais específica, mais produtiva, ter mais paz de espírito. Então, cada vez que você identifica algo seu, você para de terceirizar e você assume uma autorresponsabilidade. Isso vem maturidade. A gente falou aqui de alma e ego, né? E quando a gente fala da alma e do ego, a gente precisa entender a coesão que eles têm nesse alinhamento, porque a gente precisa dos dois. Não existe nada que Deus colocou em você que seja em vão. Agora, o comportamento a partir de atitudes voltadas para o ego, que é o egoísmo, isso é uma distorção de identidade. Isso não define você, mas você comunica através disso uma imagem incoerente de quem você é. E quando você se permite olhar pelo olhar das versões internas, alinhando essa identidade, você consegue ver os pontos que você está fazendo isso. E o seu comportamento muda. Porque isso não é estratégico, é alinhamento. Alinhamento de versões. Quando você faz de forma estratégica, isso se perde em algum momento. A pessoa percebe, a comunicação fica incongruente, a pessoa percebe. E ela vai olhar e vai falar assim, você tá me vendendo esse peixe aí, mas não é não. Entende? Então tem várias consequências numa imagem distorcida. Assim como alinhamento te permite estar num lugar onde você consegue olhar para o todo. Quando eu falo para o todo, é para o todo mesmo. Olhar para as suas necessidades e para as necessidades dos outros. No primeiro momento, você precisa se individualizar sim. Olhar para isso, que é uma atitude do ego que a gente está falando, e compreender. A partir disso, você começa a desenvolver e alinhar isso também, que é a necessidade da alma. A necessidade da alma é diferente. A necessidade da alma é diferente da necessidade do ego. O ego são as necessidades terrenas, ela é transitória, ela passa, mas a gente precisa estar aqui também. Se posicionar no mercado de trabalho, aquela característica da imagem, do estilo, é da nossa personalidade, então é uma camadinha da alma, mas a necessidade da alma continua sendo diferente. A necessidade da alma tem altruísmo, tem muito amor, tem compreensão, tem unidade, tem força, tem equilíbrio. No ego não, o ego é meu, é pra mim. Então quando a gente identifica, você precisa estar bem para servir, para cumprir o propósito. Mas você também precisa desse ego alinhado, que é está na nossa personalidade, que é uma camada da alma, mas a gente precisa suprir as necessidades da alma, porque essa alma grita. Quantas pessoas, eu falei de impulso de ação, de uma mulher que tem várias funções, mas quantas pessoas não estão conseguindo se posicionar, agir, quem dirá agir de forma adequada? Porque a alma grita por coisas que não são transitórias, que são do ego. A alma não quer coisa do ego, a alma quer coisa que transcende, que tem significado. E é nessa hora que a gente atinge uma maturidade e alinha níveis mais profundos para você viver uma vida com significado. Então não é negando, porque muitas vezes a gente vai entender errado e vai falar assim, a partir de hoje eu não olho mais para isso, eu não faço mais isso, porque isso é da carne. Coisas, gente, tô falando de valores não, tô falando de atitudes incoerentes com nós. Porque tem coisas que a nossa personalidade, a gente não vai mudar a personalidade. Personalidade é o seu diferencial. Você vai acolher e aceitar. O que você vai alinhar é o caráter.
é o comportamento coerente com o que a alma necessita e os desejos da personalidade. E só é possível quando a gente identifica quais são as versões que estão pedindo. E estão pedindo o que aqui? Então é no nível de autoconhecimento, sim, mas não é só a palavra autoconhecimento, como eu disse no início da nossa aula. É um autoconhecimento com propósito, com objetivo, com finalidade. Quando a gente consegue entender isso, exige muito da gente. Exige que você tenha um acompanhamento específico, porque as pessoas que estão na busca pelo autoconhecimento, a gente ouve falar muito nisso hoje, né? É uma necessidade que não tem como adiar, conhecer a nós mesmos. Mas a gente precisa buscar nos conhecer com métodos que tragam para você uma visão onde você vai chegar. Qual é a finalidade desse processo de busca? Porque se você for simplesmente pelo autoconhecimento, todo lugar tem e tem de tudo. Mas você não sabe exatamente onde você vai parar e o que você vai encontrar. De repente é um caminho que você começa e não tem volta. Você fica ali. Entenda que método precisa ter começo, meio e fim. Sem isso, você não consegue enxergar o objetivo que você está buscando ali, tá? E a gente estava falando aqui, para quem está entrando agora, das nossas 3 versões internas, que acontecem em 3 níveis. Envolve o corpo, a nossa aparência, a nossa imagem, como nos vemos e como a gente recebe os estímulos do ambiente. Em seguida vem a alma, que é as emoções, o nosso comportamento, como a gente comunica através da nossa personalidade, já alinhando com o corpo, nas roupas, aqui o corpo, né? Personalidade na alma e emoções na alma. Como a gente transmite essa imagem com coerência, o que tem dentro e o que tem fora, para que os nossos resultados sejam mais assertivos. E participa também a parte do espírito, que é o discernimento. O que eu faço? Uma decisão com sabedoria, coerente com meus objetivos, com quem eu sou, para eu não deixar a minha individualidade de lado. Porque esse é o meu diferencial. A gente fala que no meio de 7,7 bilhões de pessoas no mundo, você consegue ser uma pessoa única. Isso tudo se a gente honrar e respeitar essa história que a gente teve até aqui. Mas desmembrando isso, alma, desmembrando as 3 versões. Gente, quem assistiu Fragmentados? Coloca aqui pra mim. Oi, Suelen, quanto tempo? Minha amiga, coach de emagrecimento, maravilhosa. Que bom ter você aqui. Quem tá chegando agora, sejam bem-vindos. A gente tá falando sobre alinhamentos, como identificar e alinhar as nossas 3 versões internas. Então, olha só, Fragmentados, por que eu tô citando ele, o filme? Porque lá fala de múltiplas personalidades. Mas lá, além de ser uma patologia, é uma ficção, né? Porque a gente não chega nesse nível. Mas se a gente olhar para a gente nesse desmembrar da nossa alma, lá onde estão as emoções, a personalidade, mas agregar tudo o que a gente tem da nossa história, personalidade, valores, a nossa visão de mundo, nossa percepção, a gente consegue entender que tem momentos que você se comporta de uma forma. Tem outros momentos que você tem outro comportamento completamente oposto àquela necessidade anterior. Aqui você consegue ter uma noção de 2 versões diferentes. Mas não são 2, são 3, embora 2 apareçam mais, né? É possível ter mais de 3 versões? Não. Aí já é caso de patologia. É possível sim, mas aí já é uma patologia e precisa ser tratado com um especialista, psiquiatra, medicação. Mas eu não descarto, tá, Isa? Agora sim, eu vou falar da experiência que eu tenho e do método. 3 versões. É muito comum as pessoas chegarem a 2 versões e achar que só tem 2. Aí tem um segredo. Tem versão negada. E normalmente é a versão feminina, tá? Por quê? Por conta da história de dor, de crenças, tá? Então, assim, a gente tá inserido num ambiente, a gente vem de muita luta. Hoje aqui a gente teve uma fala aqui que a gente trouxe para isso. Uma luta de posicionamento da mulher, por uma luta mesmo, né? Por direitos iguais, por estar ali no mesmo ambiente e sendo você, coerente com quem você é.
Então, assim, são coisas que a gente nem vai abordar aqui porque não é o caso. Mas a mulher, ela tem tido oportunidades cada vez mais. Ela tem tido oportunidades e ela tem sido aceita muito mais que antigamente. Então, assim, ainda assim, é possível que o ambiente que você está não seja um ambiente seguro, onde você se sinta segura para se expressar, para ser você. E aqui a versão feminina pode ser negada, tá? É muito comum as pessoas chegarem com crise existencial, com distorção de imagem, com quadro depressivo ou depreciativo de si, por conta da versão negada, e normalmente é a versão feminina, tá? Agora, mais de 3 já não. E eu tava falando, dando um exemplo do filme Fragmentados, pra gente ter uma dimensão. Lá são personalidades diferentes, é uma patologia, certo? Mas ainda assim, se você assistir, você vai conseguir se observar e ver você com comportamentos extremamente opostos e você consegue ter dimensão das suas versões. Mas é um assunto que poucas pessoas vão querer conversar com você, porque vai falar, isso é loucura, é coisa da sua cabeça. Então, dentro de um processo, a gente consegue, com respeito e responsabilidade pela sua história e, consequentemente, pelas suas missões, áreas diferentes, pelo propósito maior, porque tem nas dores. Então, momentos de dor é o momento que a gente cria ou desenvolve versão exatamente como acontece na parte da psicologia. Porque quando fala em múltiplas personalidades, é uma personalidade que foi formada para se defender ou para defender você, a sua essência. Se a gente estudar a nossa personalidade, é muito comum isso. A criança que se sentiu abandonada, que se sentiu rejeitada, se sentiu traída, né? É significado. Cada pessoa tem os seus sentimentos, suas emoções e o seu mapa de mundo, de acordo com o lugar que você foi criada, a cultura, as pessoas que estiveram presentes na sua educação, na sua criação. Não significa que de fato faltou ou que você de fato foi abandonada, mas o significado que a gente tem, que o cérebro traz e isso grava, torna-se crenças e forma a nossa personalidade, é através de faltas, é através de perdas, significados. Então, quando a gente vai olhar uma patologia, que não é o caso aqui, tá? Eu não tenho nem autonomia para falar sobre isso. Isso é caso para realmente psiquiatra e tudo mais. Mas eu tô falando de versões relacionadas à nossa individualidade, à nossa personalidade, aos nossos estilos, aos nossos valores, à nossa visão de mundo, que nós temos sim 3 versões. E quando você consegue identificar e alinhar, é outra realidade. A vida passa a ter significado e sentido. Eu não queria me estender muito, mas a gente já está chegando a 1 hora aqui e eu não quero passar. Então eu vou deixar para vocês um versículo, como eu faço sempre, sabe? Quando a gente é convidado a viver uma experiência de transformação, que eu falo que é o momento do chamado. Quando você é chamada para algo grande na Terra, ou com significado, que isso reflete na história que você teve de vida, nas suas dores, você precisa estar naquele ambiente transformador. E quando isso acontece, é desagradável. Mas eu quero deixar para você o seguinte, ó. Sabemos que Deus determina que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso aqui está lá em Romanos 8, 28 e 29. Então tem propósito na sua dor, tem propósito no seu momento de desafio, tem propósito no seu momento de vale, como alguns chamam, né? E nesse processo transformador, a sua mente é renovada. Você consegue nesse processo entender que há necessidade maior, que não é só a nossa visão terrena que é transitória, que existe partes em nós que transcende e elas pedem atenção. Muitas vezes você está somente na parte transitória e a necessidade é que você dê atenção para o que é eterno. Alma e espírito são eternos. São eternos. Então, quando a gente consegue identificar isso, a gente se propõe, mesmo que você não esteja nesse momento de dor ou de convite para viver a experiência transformadora de coesão, ego, alma, significado, olhar para fora e falar assim, eu quero fazer mais, eu quero servir mais, eu quero que a minha história seja transformada
para que eu ajude outras pessoas também nessa visão de mundo. Ou seja, no meu caso, alinhamento de identidade, construção, coerente com quem você realmente é, com seu propósito de vida. Eu falo muito aqui sobre imagem, autoimagem, quem você é, como você se vê, despertar na sua essência e vestir quem você realmente é. Então eu vou sempre falar sobre isso aqui. E um outro é: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, isso que eu quero deixar para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre as versões. Quem está aqui comigo conseguiu identificar aí mais de uma versão à medida que eu fui falando. Vou deixar essa aula por 2 horas só e depois eu vou excluir aqui do Instagram. Então, quem chegou agora e quiser assistir desde o começo, eu vou deixar salvo por 2 horas, tá bom? E, gente, é isso. Quero agradecer a atenção de vocês e a participação. Tem pessoas novas por aqui, sejam bem-vindas. Quem está comigo aqui há mais tempo, também sejam bem-vindos. E é um prazer imenso e é por vocês que eu estou fazendo essa aula toda sexta-feira. E eu gostaria muito que vocês participassem na decisão do próximo tema. Semana passada, no decorrer dessa semana, eu coloquei lá e a decisão foi por esse tema. Por isso que eu tô falando hoje sobre essas versões internas. Querem saber um pouco mais sobre as versões ou semana que vem a gente pode mudar de assunto? De repente a gente pode trazer um pouquinho mais, tá? Quem tá chegando agora, bem-vindos. E, gente, obrigada por hoje, pela atenção de vocês, pela participação. E um beijo. Fiquem com Deus, tá bom?